Algum vereador ou vereadora quer fazer a defesa da matéria? Ou participar da discussão da matéria? Vereador Jair Brasil, Vossa Excelência já defendeu o requerimento, o seu projeto de lei. Eu acho que bora votar. Vai... Nós não vamos ter grande expediente hoje, hein? Vamos encerrar logo após a votação dessa matéria, vamos encerrar a sessão. Em discussão, o projeto de lei, com a palavra o vereador Andrei Cardoso Monteiro, pelo tempo de 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, bom dia a todos. Depois de muito tempo retornando a essa tribuna, espero não ter desaprendido a defender minhas proposituras. Senhor presidente, me debrucei sobre os livros, doutrinas e jurisprudências, fazendo uma vasta pesquisa a respeito do tema ora debatido. E inicio meu pronunciamento lendo a introdução de uma tese de doutorado da USP, professor Tiago Cortizo, cujo tema é a liberdade religiosa no direito constitucional brasileiro. E inicia sua tese de doutorado dizendo o seguinte, abre aspas, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. À primeira vista, pode parecer equivocada iniciar uma tese de doutorado sobre liberdade religiosa, citando uma frase de Jesus Cristo. Em uma faculdade de Direito, espera-se que a análise do tema deve ser privada de caráter ideológico, especialmente porque a liberdade religiosa tem por finalidade também a convivência plural e pacífica de todas as denominações religiosas. Dessa forma, ao citar uma frase do líder máximo dos cristãos, o pesquisador poderá transparecer uma evidente e criticável manifestação de ideologia religiosa. Porém, disso não se trata. Desde logo esclarecemos que o estudo será laico e absolutamente isento de discussões religiosas. Neste trabalho, interessa-nos tão somente o aspecto jurídico. E no meu voto, interessa tão somente o aspecto jurídico. A liberdade de crença foi introduzida no pensamento jurídico através da Declaração de Direitos de Virgínia, 1776, o qual ditava que todos os homens têm igual direito ao livre exercício da religião, sendo os ditames da consciência. A primeira emenda da Constituição Americana de 1789 previa que o Congresso não poderia passar nenhuma lei estabelecendo uma religião, proibindo o livre exercício dos cultos. Na França, em 1789, a Declaração de Direitos dos Homens, no artigo 10, determinava que ninguém deve ser inquietado por suas opiniões, mesmo religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Posteriormente, em 1795, a Convenção Nacional ordenou a separação da Igreja do Estado. Veja, desde 1795, a Igreja separada do Estado. Nesta seara, Napoleão assinou, em 1802, uma concordata com a Igreja Católica, tornando a Igreja oficial do Estado. Porém, em 1813, confraternizou com as igrejas protestantes e, em 1905, foi novamente votada a separação entre Igreja e Estado. Vou resumir para chegar onde eu quero. A Constituição Brasileira de 1824, uma das primeiras constituições do Brasil, previa explicitamente que a religião católica continuaria a ser a religião oficial do Império. Então veja, a Constituição, uma das primeiras do Brasil, previa que a religião católica seria a religião oficial do Império e autorizava o culto das demais religiões, desde que fossem realizados através do denominado culto doméstico, sem propagação pública, podendo ser realizados somente no interior das residências dos seus fiéis, em outros aspectos físicos, porém sem, contudo, possuir formas que indiquem que local se trata de um templo. O Império manteve o catolicismo como religião oficial, até ser extinto com a proclamação da República. Então, a partir da proclamação da República, o Estado brasileiro não reconhece mais o catolicismo como religião oficial do país. A partir da primeira Constituição da República, de 1891, o Brasil passou a ser classificado como um país laico, retirando o catolicismo como religião oficial, tornando-se um Estado neutro e autorizando o indivíduo a escolher ou não uma religião, conforme previa o artigo 72 do referido texto constitucional. A Constituição atual, que é a Constituição Federal de 88, garante a liberdade religiosa, e isso proíbe a imposição
de qualquer culto, rito, livro, símbolo ou prática religiosa específica, em detrimento de outras. Ou seja, o Estado não pode fomentar a religião A, B ou C. Agora, para terminar meu voto. A propositura apresentada aqui, para começo de conversa, não poderia nem ser apresentada, pois existe vício formal, constitucional e vício de iniciativa. Eu estou aqui com uma ação direta de constitucionalidade recente. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Ministério Público acionou a Câmara Municipal de Florianópolis, capital de Santa Catarina, sobre um projeto idêntico, ora apresentado. E na decisão, o tribunal, no caso desembargador, fala sobre vício formal e vício material. Primeiro, vício formal. A presente lei teve origem em projetos de iniciativa parlamentar, algo idêntico ao que ocorreu aqui. Invade as atribuições de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Isso porque infringe a independência e a harmonia entre os poderes. Entre as atribuições exclusivas do chefe do Poder Executivo, encontra-se a de dirigir a administração, dispondo sobre a organização e funcionamento da máquina administrativa. Como é ser disso, tratando-se de um município, a competência legislativa deriva das normas da Constituição Federal. E pelo princípio da simetria, cabe ao chefe do Poder Executivo Municipal, no caso o prefeito, a propositura de projetos de lei para disciplinar a estrutura, organização e funcionamento da administração pública municipal. Assim, verifica-se que o Legislativo Municipal usurpou a competência legiferante exclusiva do prefeito municipal. E agora o vício material, que foi confundido aqui pela relatora, de liberdade religiosa com leitura de versículos. O vício material diz o seguinte: Estado laico, a Constituição Federal permite o ensino religioso. Gente, o ensino religioso não é só ler versículos da Bíblia. São diversos ramos que eu não quero aqui adentrar, quero só me ater ao aspecto jurídico. Então a Constituição Federal permite o ensino religioso de forma facultativa, em respeito à liberdade religiosa, a Carta Magna. Não permite a obrigatoriedade, e muito menos a imposição de uma doutrina religiosa em detrimento de outras, ou até mesmo nenhuma. Desta forma, deve o conteúdo programático da disciplina constar a exposição das doutrinas, das práticas, da história e das dimensões sociais das diferentes religiões, bem como de posições não religiosas, como o ateísmo e o agnosticismo, sem qualquer tomada de partido por parte dos educadores, conforme preconiza o seu artigo 4º, 164 e 210. Então veja, a Constituição permite, vereador Manuel, vereador Irá, o ensino religioso em suas diversas formas. E termina: não é lícito, sob o aspecto constitucional, impor ou facultar por ilustração a uma instituição de ensino ateia ou muçulmana ter de ler ou expor em lugar privilegiado a Bíblia. Esse tipo de imposição é uma afronta à liberdade religiosa e levará sem dúvida à intolerância e ao sectarismo, se não ao fundamentalismo, responsável por inúmeras guerras e matanças na história da humanidade. E desse feito, aqui o desembargador tornou a lei aprovada pela Câmara Municipal de Santa Catarina inconstitucional, uma vez que foi ajuizada a ADIM. Então, conforme eu conversei com o vereador Jairo, não tem como votar favorável a uma propositura dessa que já nasce natimorta. Já nasce começando por quem não deveria começar, uma vez que é competência exclusiva e iniciativa do Executivo. E também tem o vício de inconstitucionalidade. Nós não podemos obrigar nem facultar que se leia versículos bíblicos. A Constituição permite o ensino religioso, que é uma coisa bem mais ampla. Uma coisa específica, ela não aceita, veda. Então, senhor presidente, essas eram as minhas considerações. Muito obrigado e bom dia a todos. Vai usar a palavra a pastora Maria de Fátima Gomes de Vasconcelos pelo tempo de 3 minutos. Boa tarde a todos. Mais uma vez, senhor presidente, quero saudar a mesa. E em nome da minha amiga Jeane, quero saudar a todos os presentes e agradecer
por todos ainda permanecerem. Essa questão, ela ficou bastante polêmica. Mas quero dizer que esse projeto de lei, que partindo do ponto que o projeto de lei não obriga, mas faculta a ação de ler ou não um texto bíblico na escola, e olhando assim, indo à nossa Constituição, nenhum ser humano será violado em seu direito, porque o nosso país é de um povo religioso, não é cristão religioso, com diversas crenças e denominações. Porém, assim como a Constituição rege a nação, a Bíblia rege o ser espiritual e físico, porém dá o livre-arbítrio ao ser humano. Porém, todo ato sobrevém uma consequência. A Constituição, todos têm o livre-arbítrio, contanto que não tire o direito do próximo. A Bíblia ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Provérbios 22, 6. Comparando os dois livros de regras, assim falando, dão ao ser humano liberdade, direito ou opção do ser melhor. Vamos também recordar que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele que é a palavra viva, que era o verbo, se fez carne para habitar entre nós, Ele que deu a vida para salvar o ser humano e resgatá-lo, Ele disse que nós só erramos por não conhecer as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. É certo o projeto de lei ou errado? Bem que dar este resultado é quem aplicar ou receber. O projeto também fez menção de um versículo que abrange muito a importância das Escrituras, porque diz, 2 Timóteo 3, 16, 17, que toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda a boa obra. Quero dizer, amados, que eu, quando menina, bem menina, eu sentia a necessidade de conhecer, de ter conhecimento sobre Deus. E dizia a minha mãe, me fale dele. E a minha mãe dizia, não sei, filha. A única coisa que eu posso te dizer, que Deus é um velhinho, assim, porque ela aprendeu. Ele é, digamos, carrasco, E ele corrige o pecado, o erro. Mas eu tive a graça de, aos meus 15 anos de idade, conhecer a igreja quadrangular e ali começar a ouvir a palavra de Deus e passei a ler. E quero dizer que verdadeiramente, como fato, eu posso dizer que a palavra de Deus transforma a vida. Ela realmente satisfez os anseios da minha alma e me proporcionou uma vida abençoada na questão de o conhecimento de Deus, trazer à minha vida valores e princípios que até hoje fazem parte. E me alegro porque também constituí família e pude ensinar o meu filho e cumprir essa ordenança do Senhor de ensiná-lo. Hoje, com 27 anos, me realizo como mãe, como família. Por quê? Porque posso ver o resultado do ensinamento da Bíblia Sagrada na vida dele. Então, me realizo e sou muito feliz por isso, como testemunho próprio. Então, vamos refletir, queridos. A Constituição não é para reger a nação e a Bíblia não é para reger o povo, mas a todos é dado o livre-arbítrio. Porém, saiba, cada um de nós, que todo ato terá a sua consequência. É bom? Sim. É errado? Não. Então, é importante dizer que o valor que damos à palavra de Deus é o valor que damos ao próprio Deus, porque a Bíblia é revelação, é a carta magna de Deus para o homem. E outra coisa, queridos, é muito importante quando temos que fazer entre duas situações importantes a escolha. E um dia Pedro disse o seguinte diante do rei:
quando foi proibido de falar-se no nome de Jesus, ele respondeu: importa agradar a Deus do que aos homens. Eu estou aqui hoje e com muito louvor para realmente parabenizar o projeto, né? Vou fazer a minha parte, porque é nisso que eu acredito. A palavra de Deus, ela está firmada no céu para sempre e ela se cumpre como ela diz. Então, se o Criador, ele realmente nos dá mandamentos e ele nos ensina, então realmente na livre escolha, no livre arbítrio, eu escolho realmente crer na palavra de Deus, porque vivo esta prática durante 36 anos da minha vida e digo, nunca me arrependi, porque realmente a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E eu recordo que hoje o resultado da sociedade que se vive é porque se perdeu esses valores. Porque quando eu era estudante, tinha educação, né, religiosa, tinha educação física, civismo, e aí nós aprendíamos os valores éticos. E hoje, o que é que a escola, a educação propõe? Então, queridos, é realmente os fins dos tempos e não há outra saída. A palavra de Deus tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo, ela tem que ser levada a toda criatura e agora, na liberdade de escolha, cada um vai realmente fazer a sua escolha, mas não se pode realmente deixar de contribuir para uma sociedade melhor. Então, eu acredito que esse é o caminho para uma restituição e restauração de uma sociedade que precisa de bons exemplos. Então, quem ama seus filhos, ensina o que é bom. Amém? Então, eu quero agradecer a oportunidade, quero dizer que o meu voto é favorável, com muito louvor.